Para quem assistiu ao jogo entre Corinthians e Vasco neste domingo, ficou aquela sensação de que parecia um time profissional contra um time sub-15, principalmente no primeiro tempo. Bem, ao menos eu tive essa sensação. O Corinthians derrotou o Vasco por 3-1 na Neoquímica Arena em São Paulo, jogo pela 35ª rodada do Brasileirão. A derrota para o Vasco, que acabou causando a saída do técnico Rafael Paiva. Eu estava até gravando o vídeo e no momento que eu estava falando em que o Pedrinho teria que repensar na continuação do Rafael Paiva como técnico do Vasco, mas aí eu recebi a notificação de que o Pedrinho anunciou a saída do Rafael Paiva logo após o jogo deste domingo na Neoquímica Arena. Então vou falar dessa saída do Rafael Paiva, do que aconteceu no jogo também e do momento que o Corinthians vem vivendo no Brasileirão. O Timão conquistou a 6ª vitória seguida e se transformou no time que estava brigando contra o rebaixamento a um grande candidato a uma vaga para pré-Libertadores, porque é o máximo que o Corinthians vai conseguir, uma vaga na pré-Libertadores, até porque o Corinthians já não tem chances matemáticas de chegar na 6ª colocação. Mas entre as equipes que estão disputando uma vaga para pré-Libertadores, o Corinthians, ao meu ver, é o que está mais merecendo essa vaga. Então, vou falar desses assuntos. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissão da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que também tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro que faz transmissões de alguns jogos das equipes cariocas. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short por aqui, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, e esse compartilhamento ele é muito importante também para o crescimento aqui do canal, beleza? Então, vamos lá, falar do que aconteceu no jogo. E cara, foi essa sensação que eu tive. Parecia um time profissional contra um time sub-15. O Corinthians, obviamente, um time profissional, e o Vasco, cara, mais uma vez sendo dominado por uma equipe adversária no primeiro tempo. Foi a mesma coisa contra o Botafogo, por exemplo. Foi um amasso nos primeiros minutos de jogo. E antes do Corinthians abrir o placar, o Corinthians já havia desperdiçado duas grandes oportunidades. Uma num voleio quase bicicleta do Ángel Romero, que acabou mandando para fora, e a outra que foi de cabeça com o Rodrigo Garro, mandou por cima do gol. Aliás, mais uma grande partida que o Rodrigo Garro fez pelo Corinthians, cara. Foi uma das grandes contratações do Corinthians para esta temporada. Só não sei se é a maior. Porque eu fico na dúvida até mesmo, por exemplo, do Hugo Souza, né? O goleiro Hugo Souza, que, cara, baita contratação que o Corinthians fez para essa temporada, e que, se não fosse por ele, hein, o Corinthians estaria numa situação pior no Campeonato Brasileiro. Mas Rodrigo Garro, que jogou muita bola e participou dos 3 gols, né? Marcou 2 e deu assistência para o primeiro gol, que saiu nos primeiros minutos. Foi uma cobrança de escanteio pela esquerda, né? Rodrigo Garro cobrou escanteio e o Gustavo Henrique cabeceou sem chance de defesa para o goleiro Léo Jardim. Aliás, aí, para falar aí na parte do Vasco, que isso é um sinal de como o time do Rafael Paiva era mal treinado. Porque se estudasse minimamente bem o Corinthians, saberia que o Gustavo Henrique, que é um cara com quase 2 metros de altura, é um cara muito forte no jogo aéreo. Então, o que era para ser feito ali na marcação em cima do Gustavo Henrique? Era para colocar ou o Léo
ou o João Vitor, ou então o Verratti. Mas quem estava marcando o Gustavo Henrique? O Lucas Piton. Aí não tem como, né? Aí o Gustavo Henrique foi lá e ganhou no alto, tranquilamente, e cabeceou para o fundo da rede. E depois, o Rodrigo Garro acabou marcando os 2 gols que fez no jogo. O 2-0 do Corinthians, que foi uma jogada do Mateuzinho. Aliás, grande atuação que o Mateuzinho teve neste domingo. A gente também precisa destacar isso. O Mateuzinho foi correndo pela direita, aí tocou para o Ángel Romero, e o Romero deu um toquezinho para trás, a bola chegou até o Rodrigo Garro, que acertou a sua primeira finalização no jogo da entrada da área. A bola foi no meio do gol, eu achei falha do goleiro Léo Jardim. 2-0 para o Corinthians. E depois o 3-0, que foi um outro chute da entrada da área feito pelo Rodrigo Garro. O 2-0 que foi com 15 minutos. O Corinthians já tinha resolvido a vida no 2-0. Mas aí teve o 3-0 também. Depois disso, o Corinthians atuou num ritmo de treino. O Vasco, ele só foi dar o seu primeiro chute a gol com, sei lá, na casa dos 40 minutos. E foi um chute no meio do gol que o Hugo Souza acabou defendendo. Em um certo momento até tinha esquecido que o Hugo Souza estava em campo, né? Porque ele só trabalhou mesmo aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí, logo depois do 3-0, o Rafael Paiva, para evitar que acontecesse uma goleada histórica, fez 2 mexidas com 30 minutos. Aí ele tirou o Leandrinho, que é lateral esquerdo, que começou como um ponta esquerda, e colocou o zagueiro Maicon. Então o Vasco passou a atuar com 3 zagueiros. E também tirou o lateral direito Paulo Henrique para colocar o atacante Emerson Rodrigues. Então aí ficou o Emerson de ponta direita, Puma Rodrigues também atuando como um lateral direito. Enfim, foi isso que o Rafael Paiva fez para tentar evitar uma goleada histórica, porque no ritmo que estava, o Corinthians poderia ter feito 4-0, 5-0 no primeiro tempo. Mas é que depois do 3-0, o Corinthians ele atuou no ritmo de treino. Aí para o segundo tempo, já no intervalo, o Rafael Paiva, o técnico, ainda era o técnico do Vasco, porque agora já não é mais. O Rafael Paiva ele tirou o Payet e o Verratti. Tirou o Verratti para colocar o volante Jair e tirou o Payet para colocar o Felipe Coutinho. Então, Rafael Paiva já havia queimado 4 substituições até o intervalo de jogo. Enfim. E aí depois, né, o Corinthians continuou atuando no ritmo de treino, até teve outras chegadas perigosas ao ataque, mas acabou não aproveitando. E o Vasco, muito também pelo fato do Corinthians ter diminuído de ritmo, de intensidade, aí teve mais chegadas ao ataque comparado com o que aconteceu no primeiro tempo. E até marcou um golaço com o Puma Rodrigues, que aí chutou com o pé esquerdo, chute colocado no ângulo direito do goleiro Hugo Souza. Teve muita gente que achou falha do Hugo Souza. Eu, sinceramente, eu não achei falha do Hugo Souza não, tá? Eu não achei, mas 3-1. O Vasco acabou diminuindo o prejuízo, só que agora ficou um prejuízo assim muito grande no saldo de gols, né? Porque o Vasco levou o total de 10 gols nos últimos 4 jogos. O Vasco teve a 4ª derrota seguida e o Corinthians, como já falei no início do vídeo, conquistou a 6ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou entrar num ponto também que, cara, isso é inacreditável. Até bati o microfone aqui. Eu vi muito torcedor do Vasco falando assim: o time cresceu com a saída do Verratti. Cara, me dá um nervoso isso. Sabe por que o time do Vasco melhorou de rendimento com a saída do Verratti? É porque o Corinthians diminuiu de ritmo no jogo. Foi por isso. Aí o Corinthians, que
Diminuiu de ritmo, o Vasco cresceu de rendimento, cara. Quando a gente estava jogando no ritmo de treino, já não estava assim, com a marcação tão forte, sabe? Aí o Vasco melhorou de rendimento por conta disso. Não foi por conta da saída do Verratti. Cara, quem fala que o Vasco melhora por causa da saída do Verratti é burro. É burro, desculpa, mas é burrice. Os caras querem criticar o artilheiro do time. O cara que foi artilheiro de Copa do Brasil. Cara, é impressionante. Cara, vocês que criticam o Verratti, vocês vão fazer o Verratti sair do Vasco. Porque vocês acham que os jogadores estão alheios, que não acompanham a rede social? Os caras sabem. Os caras sabem, pô. Eu vou falar de outro exemplo disso já já. Tu acha que não vão chegar perto? Ah, pô, estão lá criticando você lá e tal, estão falando que o time melhora sem você. Ai, ai, complicado, gente. Muito complicado. Muito complicada toda essa situação, cara. Assim, é muito bizarro mesmo. Enfim, aí com essa derrota, o Vasco teve a quarta derrota seguida e acabou ocasionando na saída do técnico Rafael Paiva. A gente precisa falar uma coisa também. O Rafael Paiva já deveria ter saído do Vasco já há algum tempo atrás. Há algum tempo. E um desses momentos era para ter acontecido após a última quinta-feira, quando ele foi criticar a torcida. Que aí ele foi criticar, não tem torcida que vai a mais o time que a torcida do Vasco. Ele tinha pedido calma e paciência para o torcedor. Aí eu pergunto, como é que o torcedor vai ter calma e paciência se ele fica vendo ano após ano elencos ruins, elencos mal montados, jogadores ruins que vestem a camisa do Vasco, que jogam pelo clube? Como é que o torcedor vai ter paciência? Como é que o torcedor vai ver paciência vendo um time mal treinado, como era o time do Rafael Paiva? O Rafael Paiva estava de brincadeira, né? Só pode. Querer criticar o torcedor. E o torcedor que compareceu, encheu São Januário numa noite de chuva. Pô, aí não tem como, né? Aí não tem como. Enfim, o Rafael Paiva, por conta dessas aspas, deveria ter sido demitido por justa causa na quinta-feira. Aí precisou ter mais um jogo, mais uma atuação ruim, mais um sinal de como o time era mal treinado, para aí pro Pedrinho fazer alguma coisa e mandar embora o Rafael Paiva, né? Pois é, porque a sensação que passou vendo esse jogo hoje, para muita gente ficou essa sensação de que os jogadores já não estavam nem aí pro Rafael Paiva. Ficou essa sensação, cara. Eu tive essa sensação também. Vamos ver se com a saída do Rafael Paiva, se o time vai voltar a ser competitivo. Esse mesmo elenco que, após a saída do Álvaro Pacheco e sob o comando do Rafael Paiva, esse time mostrou competitividade. Esse mesmo time, esse mesmo elenco, teve 4 vitórias seguidas. Em cima do Fortaleza em São Januário, Internacional fora, o Corinthians em casa e do Atlético Goianiense fora. Com esse mesmo elenco, com esse mesmo Rafael Paiva. Será que não é um indício também de que poderia estar faltando um comprometimento de uma parte dos jogadores? Sei lá, né? Pelo menos a sensação que ficou foi essa. Então vamos ver como é que o Vasco vai se comportar nesse duelo contra o Atlético Goianiense, que será no sábado, 9h30 da noite, no horário de Brasília, em São Januário, pela 36ª rodada. O Atlético Goianiense, que já está matematicamente rebaixado para a Série B, é o último colocado do Brasileirão com 26 pontos. O Vasco, que precisa de uma vitória só. É uma vitória que precisa para espantar de vez qualquer risco de rebaixamento. Porque do jeito que o Vasco está atuando, olha, pode parecer inacreditável, mas o Vasco
pode correr um risco de chegar na última rodada tendo que lutar para não cair, cara. É um negócio inacreditável. Mas pode acontecer de novo. Eu falo que é inacreditável porque parecia que isso não iria acontecer. Mas tem esse risco, né? Voltou a ter esse risco. Pelo menos para mim, né? Vai ter muita gente que não vai concordar, ok. Bem, vamos ver o que vai acontecer agora com a equipe do Vasco. O Vasco, que nesse momento é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Imaginando um cenário de pré-Libertadores, né, em que podemos ter um G7 ou um G8, no caso, pode ter uma possibilidade de até o 8º colocado conseguir uma vaga para a Libertadores. O Vasco está 4 pontos atrás do Cruzeiro, do Bahia e do Corinthians. O Cruzeiro o 7º, o Bahia 8º, o Corinthians o 9º, todos eles com 47 pontos. Aliás, o Corinthians, que, como falei no início do vídeo, conquistou hoje a 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Num cenário de quase 2 meses atrás, o Corinthians estava lá perto da zona de rebaixamento. E aí emendou essa sequência de 6 vitórias consecutivas no Brasileirão. E entre as equipes que estão brigando por uma vaga na pré-Libertadores, é a que está mais merecendo essa vaga. E como falei, o Corinthians, ele no máximo chega à pré-Libertadores, porque o São Paulo, ele tem 59 pontos. O Corinthians, ele chega no máximo a 56. Então, não tem mais como o Corinthians alcançar a 6ª colocação, por exemplo. Mas tá nessa briga sim, e é o que tá mais merecendo nesse momento uma vaga na pré-Libertadores. Eu, particularmente, eu defendia o Corinthians lá no início do Campeonato Brasileiro, antes do Corinthians contratar reforços para a janela do meio do ano. Lá no início do campeonato eu defendia que o Corinthians, com aquele elenco que tinha, o Corinthians não era time para ficar brigando contra o rebaixamento. Eu não via o elenco do Corinthians brigando contra o rebaixamento. Mesmo com o início ruim, o Corinthians ainda tinha como técnico o Antônio Oliveira. Olha só. Aí depois saiu o Antônio Oliveira, veio o Ramon Dias, e aí o Corinthians contratou reforços. Veio o Hugo Souza, que para mim foi a principal contratação do Corinthians no ano. Chegou também o André Ramalho, veio o Memphis Depay, o Memphis, né? Só o Memphis, ele não gosta que chamem pelo sobrenome dele, por questões que aconteceram na infância, enfim. Veio o Memphis, entre outros jogadores. E teve uma melhora no Yuri Alberto. O Yuri Alberto cresceu e muito de rendimento nos últimos jogos, nos últimos, 2 meses. Então, essa chegada de reforços, além do crescimento do Yuri Alberto, isso tudo fez com que o Corinthians melhorasse e conquistasse essa sequência de 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, e que está fazendo o Corinthians um time que brigava para não cair e que pode terminar o ano com uma vaga na pré-Libertadores da América em 2025. Se contassem isso para um corintiano, daqui a 2 meses, vai chegar em novembro, o Corinthians vai chegar para brigar por uma vaga para a Libertadores, iam chamar de maluco. Mas essa maluquice, digamos assim, tem grandes chances de se tornar uma realidade. Então, tá aí os assuntos sobre esse duelo entre Corinthians e Vasco. Se você ficou comigo até aqui, né? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. E em breve
voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.